na TVU Online. E você vai ficar de fora? Acesse tvurbana.tv.br. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, Banrisul Digital, clique e simplifique, baixe o aplicativo hoje mesmo. Muito boa tarde, meus amigos. Estamos começando Virando o Jogo desta segunda-feira, dia 27 de novembro. Sempre ao vivo aqui pela TVU, canal 55, canal aberto, e canal 11 no Sistema NET. E também você pode nos acompanhar, aliás, toda a programação da TVU em real time pela internet, no site, através do player da TVU, tvuplay.tv.br. E ainda nos acompanhar também, programa a programa, no Facebook, nas páginas da TVU, @TVUplay, e do Virando o Jogo, @Virando o Jogo TV. Para você também fazer o programa junto conosco, você pode participar interagindo, seja pelo Facebook ou pelo nosso WhatsApp 999 81 7700. 999 81 7700, nosso WhatsApp que já está à sua disposição. Programa de hoje, nós estamos na bancada com Flávio Valente, Antônio Bavaresco, Nelson Cerqueira e recebendo mais uma vez aqui o nosso querido amigo, gestor esportivo, especialista nessa área, já foi diretor executivo de futebol e está conosco mais uma vez o Maurício Andrade. Tudo bom, Maurício? Como é que tá? Bom, legal, prazer estar aqui de novo com vocês. Muito bem, vamos precisar muito da tua expertise, da tua experiência aí, porque hoje nós vamos saber dessa história, técnico interino para técnico efetivo, que repercussões que isso tem junto ao elenco de jogadores. E claro, já vamos projetando aí o Grêmio para quarta-feira, o Grêmio que viaja logo mais à noite para Buenos Aires, onde já se encontra um grande contingente de colegas de imprensa em Buenos Aires, acompanhando todos os passos do Lanús. Mas tivemos também rodada nesse final de semana, o encerramento da Série B, que terminou para o Internacional não sendo talvez o melhor seria com o título da Série B, mas não veio. O América que teve essa conquista, o América de Minas Gerais, e o Internacional ficou na segunda posição. E o Grêmio, mais uma vez, cumprindo tabela, com o time reserva dos reservas, empatando com o Atlético Goianiense aqui na Arena. Vamos começar sobre o jogo do Grêmio. Vocês querem falar alguma coisa? Tem algo do jogo que possa se extrair? Duas coisas que eu queria destacar. Primeiro, pedir desculpa pela minha voz, que já não é a grande coisa e hoje está um pouquinho pior. Não, tá boa hoje, viu? Deu uma encorpada. Deu uma encorpadinha. Que bom. O telespectador é que ganha. Mas duas coisas que eu queria destacar que eu acho interessante, um contraste. Primeiro, um contraste. O Grêmio com o Paulo Vitor, de novo, mesmo sendo um jogo sem importância, de muito boa atuação, goleiro seguro, firme, tranquilo, em contraste com o papel ridículo e lamentável do goleiro do Flamengo, Muralha, e o Paulo Vitor, que foi mandado embora de graça do Flamengo. E a outra coisa, destacar o gol histórico do Lucas Poletto, né, um jogador, filho de um jogador do Grêmio, de um ex-jogador do Grêmio, Paulo Roberto, e entrou bem o guri e tal, não deu para mostrar muita coisa, mas mostrou, acho que é um marco interessante, um gol de um jogador que é filho de um outro jogador. Ele foi escolhido melhor em campo. Foi. Não, ele teve entrou interessado. E assim, importante, né? Tem estrela, né? Sim. O cara entra, primeiro jogo. Vamos chamar de primeiro jogo como profissional. Sim. Ele tinha entrado contra o Santos, entrou bem também, diga-se de passagem, até o Rogério, acho que destacou. Eu achei que o menino esse, o Poletto, por que é Poletto, afinal? Eu nunca uso o sobrenome da mãe. Da mãe, talvez. O Paulo Roberto é Costa. Talvez. Talvez Lucas Costa é um bom nome, mas Poletto é italiano, já pega um passaporte comunitário. Exatamente. De repente já tem tudo isso, acho né? Que tem a ver. Mas eu achei que ele entrou melhor contra o Santos. Sim. E o ele entrou na esquerda, ele ontem entrou na direita. como extrema na direita. Ele é canhoto, eu acho. Saiu jogando na frente da torcida, primeiro jogo, o cara pega e faz um gol. Pô, tem estrela, né? Um gol de oportunismo. Não saiu jogando. Não digo não saiu jogando. Ele, aliás, uma mudança tática do Renato, interessante, porque
O Christian estava deixando o time muito lento e ele botou o Caio ali. Me diz uma curiosidade, se o Grêmio contra o último colocado, já rebaixado, não tinha como ganhar desse time mesmo? Foi um resultado bom, assim, esse 1-1. Não é que foi o Grêmio bom, entrega 4 milhões, assim. 4 milhões, O que né? que 4 milhões valem, né? Eu quero saber justamente do Maurício Andrade. Maurício Andrade, que foi diretor executivo de futebol do Curitiba mais recentemente, tem todo esse conhecimento na área. O que o jogador, no caso dos jogadores do Atlético Goianiense, não vamos falar do Grêmio, porque o Grêmio lá ainda estava disputando posição, como disse o Flávio Valente, e os jogadores mais jovens querem posição, aquela história toda, né? Mas para o Atlético Goianiense, que já está rebaixado, qual é o comportamento, o ânimo dos jogadores? Eu acho que volta a questão individual de cada atleta. É a recolocação, motivação, é a condição de renovação, ser visto dentro de uma arena como a Arena do Grêmio, onde daqui a pouco pode surgir algum interesse. Sempre existe uma esperança dentro do atleta de que ele, na verdade não é nem esperança, é uma necessidade de continuidade, né? Vamos combinar. Ele precisa da continuidade de sua vida e isso por si só o motiva. Né? E jogar contra o Grêmio é uma motivação, né? Claro. O cara está em Porto Alegre, num grande estádio, né? Foi um jogo bem individual, assim. Ontem eu conversei com 2 jogadores do Inter que estão no Atlético Goianiense, que é o Eduardo e o Andrigo. O Andrigo, aliás, fez o gol. Bate-papo. O próprio Andrigo também tem uma motivação especial. E é o seguinte, né? A esperança deles, o desejo deles é voltar para o Internacional e ficar. Né, em 2018 no grupo. Entendeu? Então, melhor que tem que se mostrar bem. Eu acho que o Rodrigo fez um bom campeonato dentro do Atlético Goianiense. Eu acho o seguinte, sobre essa questão do Grêmio... Importante, né? Tanto um quanto o outro, se tivessem ficado no Beira-Rio em 2017, ambos teriam jogado. Tu acha? Ah, com certeza. Com certeza. O Andrigo e quem? E o Eduardo, zagueiro. O Eduardo acho que não. Eu acho que o Thales é mais jogador que o Eduardo. Olha, acho que o Thales é mais jogador que o Eduardo. O Eduardo ficou marcado, acho que aquele lance do Veranópolis, né? Que ele saiu correndo atrás do cara, o cara passou. Aquele foi talvez o mais marcante, né? Mas eu tinha visto desde que ele voltou, quando ele entrou no time, e não é pro Internacional. Né? O Grêmio ontem, contava, eu acho até, mesmo depois do empate, o resultado normal lá no Rio de Janeiro não era a vitória de Santos. Santos há muitos anos não ganha do Flamengo lá. Inclusive naquele alçapão que eles armaram. E o jogo começou 1-0 pro Flamengo, tranquilo. O que mudou todo o jogo foi o comportamento do goleiro, que entregou, ele literalmente entregou o gol. Aquilo ali mudou um pouquinho, eu acho, o viés de olhar. O que ele foi fazer? Aonde o Muralha vai jogar? Eu acho que no Brasil, um lugar onde ele não pode mais jogar é no Flamengo. Pois é. No Rio, né? No Rio de Janeiro. Agora você sabe que... Mas o Flamengo deve estar com uma carga emocional muito grande, que isso perturba o jogador, né? Eu nunca achei esse Muralha e até não entendi o apelido dele. Não era nada demais. Não, ele tinha jogado só em time pequeno antes do Figueirense. Assim, eu não vou lembrar agora. Ontem o Mauro César colocou um post extenso, colocando toda a carreira do Muralha antes de chegar ao Figueirense. E ele lembrou isso que eu lembrei aqui, que o Paulo Vitor saiu de graça, entendeu? E hoje seria um goleiro muito útil para o Flamengo. É verdade. Bom, vamos dar uma olhada nos lances aí, então, do empate. Tá na mão, João, Toninho? Os lances do empate do Grêmio contra a equipe do Atlético Goianiense. Já estamos em condições? Aí estão. Os lances... o público pequeno na Arena ontem, né? 8.000 pessoas. 8.000 pessoas. Aí o Andrigo, esse fazendo a jogada? O Andrigo Se não me engano, é ele que chuta essa jogada aí. Ele que chutou. Agora, me expliquem o que foi o jogo do Christian ontem. Muito mal, né? Pois é, mas... Muito mal. Mas o Christian parece que estava sonolento em campo ontem. Isso. Não queria jogar, né? Eu ouvi falar. Eu acho que ele não demonstrava querer jogar, né? O Christian viaja para a Argentina hoje? Sim. Eu acho que ele está fora do Grêmio. Não, mas ele vai. O único jogador realmente fora do Grêmio, do ponto de vista assim... É o Arroio. É o Arroio. O Arroio nem viaja. Nem viaja. Nem viaja o Arroio. Mas o Christian ontem parecia que ele não tinha acordado da cesta ainda. Né? Eu acho que o Flávio colocou bem, na minha opinião, ele demonstrou que ele não queria jogar. Não queria porque se sentiu, sei lá, desprestigiado por jogar no time reserva. Mas
Aí o Rafael Thierry também não tinha que querer jogar. Não, eu acho que isso vale para todos, né, Rogério? Pois é. Com falta de profissionalismo. E isso que ele disse antes do jogo, que ele devia muito ao Grêmio e que pelo menos ele pôde... esse lance aí foi... Observem como muda a condição, né? A partir do momento que o Grêmio faz um pouquinho mais de pressão na saída de bola. Já dificulta. Dificulta demais a saída de bola. Não, o segundo tempo foi do Grêmio. Do meio para o fim do segundo tempo, os últimos 20 minutos, o Grêmio poderia ter ganho o jogo. Mesmo com dificuldades, com limitações, mas... É que o time É que o primeiro tempo foi danado também. Não, o Grêmio parece que não queria jogar, né? O primeiro tempo foi danado. Não sei se vocês concordam, mas a gente tem visto, assim, tudo um pouquinho, né? Essa saída da intermediária dos times, né? A defesa logo seguida é intermediária. Ela é a zona mais crítica para a retomada de posse e condição do adversário criar uma situação de gol. E a gente tem visto que os times que têm essa dificuldade são os times que estão aí, né, enfrentando sérios problemas no Brasil. Sim, o volante ruim, digamos exatamente, assim. Exatamente. Essa saída na intermediária, porque aí tu não pega só o meio de campo desarmado, né? Tu pega a tua defesa de 1 para 1. No primeiro é uma terço situação complicadíssima. Maurício, primeiro terço ali, né? Na verdade, se a gente dividir em 4, é o segundo quarto. É o segundo, Segundo quarto, né? Ele é um pouquinho à frente da linha da área e o cara, volante perdeu ruim, ali. Ele obriga às vezes. Pô, esse lance aí... Bom, né? Esse rapaz aí, esse é o Jonathan. Esse olha a bola que ele deu pro Beto da Silva fazer o gol. Não era o Beto da Silva. Não era o Beto da Silva, não. O Beto da Silva tá aí agora chutando. Ali já era o... Não, ele não tinha entrado ainda, acho, Rogério. Acho que era o Beto da Silva. Era um lance de chapa ali só. Não, ali era o Poleto já. Ele perde aquele lance ali. Nossa. Aliás, o Beto da Silva também não jogou nada ontem. Nada. Muito bom, muito bom. O Beto da Silva é uma incógnita para mim ainda. Agora, só dando ontem um alguém colocou que ele é um jogador de lado, daí um outro torcedor de lado. Daí um outro torcedor do lado de fora. Não, mas eu quero ver um pouco mais, eu não vou ser assim. Então... Vem cá, que bola marota essa também, hein? Foi saindo do goleiro. Foi uma bola que vai saindo. Esse gol foi bem estranho. Mas tu olhando pelo lado, tu percebe que a bola vai indo assim, ó. E ele tá com enquadramento de corpo para fazer uma tabela. E ele bate. Então isso pega o goleiro mal. O goleiro fica naquela... Eu cubro aqui, se ele tocar, eu não consigo sair. E tu vê que ele foi esticando e a bola foi fugindo. Cara, eu não entendi por que o menino xingou a torcida depois, na hora de vibrar desse gol aí. Virou pra torcida e... Não vi isso. Não entendo por quê. Não tem razão. Não vi. Tu disse isso, o Poleto? Poleto, é. Não vi. Essa questão esse é o Poleto também, de volante que não sabe sair jogando, né? Só trocando, metendo uma palha na relação do Lanús, do goleiro que é o líbero. E o cara não sabe sair jogando, mas o estilo do jogo é esse. Então isso é um alento também pro Grêmio, né? Poderia ser mais uma chance. Se a gente lembrar do Audax, famoso, vice-campeão paulista, né? Lá com o Fernando Diniz, é a mesma proposta de jogo. Sim. Exatamente igual. Né? É posse, não perder ela, e se a gente perder, tem que ter gente para cobrir. Essa é a proposta dos caras. Que às vezes eu tenho um modelo, mas o jogador não se adapta. Tem que achar o cara. É que nem o Alisson. O Alisson é um baita goleiro, mas tem dificuldade com a bola no pé. Mas ele é um dos melhores, cara. Quem? Com a bola no pé, o Alisson. Olha o Alisson. O Alisson se atrapalha, que era do Inter, que era da seleção. Mas de onde tu tirou isso? Eu acho que ele joga bem. Mas um dos fatores... Eu também mas uma das valências positivas... Já teve alguns lances que ele se atrapalhou. Eu acho que ele se atrapalha mais com a mão do que com o pé. Eu acho ele um bom goleiro. Eu me lembro de alguns lances que ele se atrapalhou. Um dos melhores. Desculpa, melhor que o Ederson. Sim, mas esse foi um dos fatos. Um dos fatos, inclusive, que se comparava com o irmão dele, com o Muriel. Que não jogava nada com o pé. O pé, que Muriel não sabia. Nem com a mão, né? Nem com a mão. Desculpa. Bom, nós vamos falar de Internacional em seguidinha. E aí está o nosso WhatsApp para você participar, 999-8177. E também pelo nosso Facebook, né, pela página da TVU, @TVU Play, ou do Virando o Jogo, @Virando o Jogo TV. Vocês podem participar conosco aqui, já tem uma mensagem que vai nos pautar a discussão a respeito do Internacional. Olha, a respeito do Internacional, Toninho, vira a câmera para lá. Vira a câmera para lá. Quero mostrar um cidadão que veio de São Paulo, especialmente para assistir o jogo do Internacional aqui, tá? E para vibrar com o título da Série B do Internacional, que não deu. Tá aí.
meu sogro Esteban Lebed. Meu sogro Esteban Lebed, que é cônsul do Internacional em Santo André, ali na Grande São Paulo, veio, não deu, né? Olha lá. Mas ficou com o genro aqui, pelo menos, né? Visitou o genro. Não, ainda teve que aguentar ficar com o genro aqui. Mas, aí veio. Mas o Internacional fez, no fim de semana, fez uma festividade muito interessante, porque teve o jogo e no domingo teve a corrida do Internacional, que era 3 quilômetros, 5 e 10. Tu correste os 10, né? Os 3 quilômetros, mas ganhou medalha. Legal. Foi uma programação todo final de semana. Uma pena que não veio o título, vamos falar em seguidinha a respeito disso. Bigodonto, implante dentário é na Bigodonto, onde você conta com excelentes especialistas. Volte a sorrir com a Bigodonto e eleve a sua autoestima, melhorando a qualidade de vida. A Bigodonto tem 7 anos de tradição e qualidade em implantes dentários. Bigodonto em 2 endereços, Viamão e Canoas. Você tem aí o telefone de Viamão, que é 3046-3660, e o telefone de Canoas, que é 3428-4332. Bigodonto, experiência comprovada em implantes dentários. Vamos... Aí, Bigodonto, dá-lhe Bigodonto. Aí. Vamos à mensagem do Sesc, já voltamos. A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! Vamos lá, guria! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Então, você, para saber mais sobre as academias do Sesc, basta que acesse o site sesc-rs.com.br. E aí, senhores, Internacional, eu disse aqui, Internacional teve a primeira vergonha na Série B de não ser o primeiro classificado à Série A. Né? O América foi classificado antes. E depois, essa segunda vergonha de não ganhar uma Série B, olha o tamanho do Internacional, para o tamanho do próprio América, que foi o campeão. Eu acho que piorou. Eu comentei aqui antes do programa, é uma opinião que eu já tinha dado na sexta-feira, que eu achava que aquela vitória meio até inesperada do Inter contra o Goiás, pelas circunstâncias que aconteceu, porque o correto ali, se o juiz validasse o gol, dificilmente o Inter ia virar o jogo. O Inter já viria para cá, já tinha a sua vaga, ia fazer a festa com a torcida, não teria o constrangimento de tentar montar um palco, que era uma obrigação, porque é uma coisa que a CBF pediu. Quer dizer, ficou pior, na minha opinião. Teria sido melhor não ter ganho aquele jogo. As pessoas vão dizer, pô, tu tá louco? Mas tô louco. Mas é o que eu acho. Sim, para não evitaria o constrangimento, claro. Mas será que o Inter queria ganhar mesmo a Série B? Bom, será que era uma ambição? Era namorada feia. Não. Era namorada feia. Não. Série B. O Inter queria namorada feia. Namorada feia. Tu quer ela, mas tu não pode admitir. Sim, tudo bem. Talvez tu não quisesse. Não quer mostrar. Mas o Inter quis ganhar. Tu acha que o Nelson não queria? A namorada feia. Tu queria Não vou nessa conversa, claro que ele queria namorada feia. Mostrar. Claro. Queria, mas tudo bem. É a mesma coisa de mulher feia. A única coisa em prejuízo. Não dá pra sair na rua, mas a única coisa em prejuízo. É claro que tu quer. Tá me dando razão. Não, mas tu quer, é evidente que tu quer. Tu não quer ostentar, tu não vai mostrar. A namorada feia. Mas então o único prejuízo pro Inter nessa história toda é que o título campeão de tudo não vai dar mais para ser usado. Isso é uma bobagem também. Mas o Inter sempre usou isso aí, né? Campeão de tudo. Agora não vai dar para usar. Não estava sendo usado mais. Por favor. Não era coisa de torcedor. Pode ter nascido. Este tipo de discussão, se Série B não foi campeão, não é mais campeão de tudo, isso é conversa de torcedor. Tudo bem. Eu estou dizendo é o slogan. O slogan campeão de tudo pode ter saído na torcida e o clube usou. O Grêmio não é imortal? Não passou 15 anos morrendo. E morreu várias. Morreu 15 anos. É isso?
Mas o imortal é uma coisa subjetiva, né? O campeão de tudo é um fato. O Inter disputou todos os últimos títulos. A gente pode comparar com o que veio da torcida do Grêmio, que foi o rei de Copas na conquista do ano passado da Copa do Brasil. Agora não. E que esse ano já não é mais. Mas o rei já não está dizendo. O rei foi deposto. Mas quanto tempo ganhar? Se ganhar o ano que vem, vai voltar. Rapaz, é um ano de mandato. Mas aqui no Brasil um ano é muito, cara. O Esteban queria o título, Esteban, da Série B ou não queria? Claro que queria, viu? Também acho. Mas tem muitos torcedores que não queria. Quer namorada feia. Coisa mais curiosa, o Grêmio em 2005, que aliás ontem fez 12 anos aquele fato da Batalha dos Aflitos, o Grêmio não chegou, eu não lembro pelo menos, da festa no gramado com a taça. Não tem, eu não lembro dessa imagem. E não tinha taça, cara. Não, porque a taça foi entregue pro Santa Cruz. A taça estava lá no Santa Cruz, depois disseram que era uma réplica, que não era taça porque ninguém acreditava, nem o Grêmio, né? Eu acho que ninguém... Mas ninguém viu que tinha uma taça reserva guardadinha lá que não mas apareceu. É normal, a CBF A partir dali, eles fizeram isso. Eles começaram a foi exatamente, é o que eu ia contar agora. Naquele episódio, o Santa Cruz deu a volta olímpica. Exatamente. E que ninguém acreditava que o Grêmio até podia não perder, mas ganhar ninguém achava que ia ganhar. E aí o Grêmio ganhou, foi campeão. A Série B é tão complicada que o Inter já discute se vai botar a foto do Vitório Pifo na galeria. Óbvio que vai botar, né? Mas há uma discussão e as pessoas ficam resistentes. O Rafael Bandeira dos Santos, para ir para a galeria do Grêmio, olha, demorou uns 4, 5 anos para a direção aceitar. Olha aqui, ó, Colorado no Cis Santos, nosso amigo, manda um abração pro Rogério e pra turma aqui. O Inter continua sendo campeão de tudo que presta. Olha aí, ó. Tá bom. Tudo que presta. Não, mas até essa frase ela não era muito verdadeira. Eu lembrei ontem no Twitter, quando alguém falou sobre isso, que já não era verdadeira antes, por várias razões, mas vou citar só uma. Quando teve a Copa Sul, da qual o Internacional participou, foi um campeonato que ele disputou e ele não ganhou. Quem ganhou foi o Grêmio. Então, essa não era verdade já. O campeão de tudo surgiu quando o Internacional conquistou pela primeira vez entre os clubes brasileiros a Sul-Americana. Que eram as competições maiores, era Libertadores, Mundial. É o marketing. E é isso, claro. Normal, sem problema. Agora, eu lamento profundamente que o Internacional não tenha mostrado a sua grandeza de clube neste time de 2017. Para conquistar. Aliás, como não mostrou em 2016, né, que foi rebaixado. Mas agora tinha oportunidade de conquistar essa Série B. Campeonato Brasileiro. Deveria conquistar, Campeonato Brasileiro, Série A e Série B de quê? Campeonato de quê? De futebol. O Internacional não jogou futebol. Jogou aquele outro jogo que a gente... Aliás, o Internacional é tão contraditório em si que o goleador da temporada do Internacional nunca foi titular do time. Nico Lopes. Verdade. O Nico Lopes. O Nico Lopes nunca foi titular absoluto. Pode ter começado tem uma ou outra partida. Tem uma proposta do México, né? Por ele. O empresário dele disse hoje. A proposta do México por ele, teve uma proposta da Ásia, né? Da China para o Potker. Agora vai começar. Não, mas essa foi concreta. Bom, mas isso aí o que acontece? Agora quem vai definir o rumo do... não tem proposta ainda. O rumo do Internacional, os zagueiros também não. Quem vai definir o rumo do Internacional é o Odair Helma. Será? Essa foi a grande surpresa da direção do Internacional após o jogo. Mas, assim, a direção do Internacional, ela é forte na questão das convicções, né? Porque anunciou que o treinador teria que ser alguém, nome forte no mercado. Traçou um perfil e mudou. Traçou um perfil e esse perfil mudou no sábado, né? Mudou convicções. Isso me assusta muito. O Abel não viria. Isso me assusta muito. O Abel acho que assustou. Não, me assusta muito a falta de convicção. Tá? Não, mas eu acho que o Internacional está inovando, sabe? O Internacional está inovando porque a gente fala tanto em dirigente remunerado e o Internacional conseguiu ter um dirigente remunerado praticamente em duas funções, né? Responsável pelo futebol e pelo clube. Tu acha? Claro, mas o D'Alessandro hoje é um dirigente que manda no futebol e manda no clube. Está lá, faz desde que antes do Odair assumir que o D'Alessandro e o elenco todo falavam. Esse é o meio, como jornalista, esse é o meu receio nas questões de complicações de grupo. Daqui a pouco o D'Alessandro comece a apitar mais que o próprio. Comece a apitar mais que o próprio treinador que está assumindo. Ontem a manchete das rádios era: a pedido dos jogadores, Odair é confirmado. Eu li várias. Dos jogadores. A pedido dos jogadores, Odair é... Gente, isso aí...
Hein? É isso que eu quero saber Isso do aí, Mas isso às vezes tem validade, né? Se o cara não segurar a barra... Tá bom, mas qual é o prazo de validade? Pois é, aí tá. Vocês acompanharam o pós-jogo sábado, né? O que teve? Teve o anúncio do Odair Helma Demorou? na palavra do Roberto Melo. Né? O que aconteceu? Do meio para o fim da entrevista do Roberto Melo, o D'Alessandro deu entrevista para todo mundo. Atendeu a todas as rádios. Fez a sua própria coletiva. Não, como já vinha fazendo das outras vezes nos outros jogos. Mesmo lá contra o Oeste, que ele não jogou, que ele não atuou, que ele tinha levado o terceiro cartão amarelo, ele foi e ele dominou a cena. Eu disse isso aqui, abre espaço, se tu é um líder, efetivamente, um líder positivo, abre espaço para os outros jogadores que foram naquela massa azeda lá, que foi o empate com o Oeste, buscar a ascensão para a Série A. Deixa os outros aparecerem. Não, ele roubou a cena de todo mundo lá contra o Oeste. Ele não ia roubar a cena agora, amigo? Para. Nós estávamos falando de marketing aqui, nós temos que tomar aula de marketing com o D'Alessandro. É verdade. Nós temos que tomar aula. O D'Alessandro tem que dar aula de marketing na ESPN. Então, mas se ele não jogasse bola, se ele não jogasse bola, na ESPN não, na ESPN. Em vários momentos ele é um marketing destrutivo. Ele acaba prejudicando. Se ele não jogasse nada, eu concordo contigo. Então pode não, ele é referência como liderança e também é referência técnica. É o único que joga futebol naquele elenco. Vamos ver como é que vai ser o ano que vem. Ele goleiro. Com mais marcação, com gente abafando em cima dele. Eu vivi uma situação muito parecida lá no Curitiba com o Pacheco, né, que era o nosso auxiliar. Pachequinho, que é um ídolo da torcida e tal, e vem há muito tempo se especializando e se preparando para um dia assumir. E eu lembro que fizemos uma reunião, eu, o presidente e ele, só nós três estávamos, e o presidente disse a ele o seguinte: Pacheco, tu é meu treinador até julho. Nós estávamos ali, acho que era fevereiro. Até julho tu é meu treinador. Estava no campeonato regional, no caso. Não tinha nem começado ainda o campeonato estadual. Tu é nosso treinador até julho. Beleza. E eu sempre me dei muito bem com o Pacheco, e o Pacheco disse: pô, se tu levou fé na conversa. Eu digo: cara, eu tenho uma estratégia que, por minha conta e risco, eu vou aplicar ela. Aí ele disse: o que tu vai fazer? Eu disse: não, tu vai ficar até julho. Passou um tempo e tal. A gente vai fazer a divulgação de quem seria o treinador. E eu disse na rádio: Pachequinho é o treinador do Curitiba até julho. É palavra do presidente. Deu 5 minutos, meu telefone tocou. Caçapou o presidente. Maurício, tu é maluco? Eu disse: não, presidente, eu não sou maluco. Eu escutei o que o senhor falou para ele e para mim, na frente dele. E eu não menti, eu falei: é verdade, foi o que o senhor falou, não foi? Porra, mas se ele perder 3 jogos... Eu disse: bom, então aí, peraí. Então é outra história. Então aquilo que o senhor falou na minha frente, para ele, é mentira. Não, veja a pressão. Eu disse: não, peraí. Ou a gente tem convicção naquilo que a gente está fazendo, ou a gente não faz. E o Pachequinho ficou até julho. No final já não estava indo bem e tal. Veio, né, logo em seguida o Carpegiani, acabou ajudando a sair o time da zona de rebaixamento. Mas assim, eu contei essa história para vocês porque eu acho que tem que dar tempo ao Odair. É uma sacanagem com o profissional que tanto se preparou, se alguém vier fazer isso com ele. Mas ele tem esse dinamismo do futebol, mas o ruim é quando se estabelece uma crise e daqui a pouco os jogadores começam a dominar a situação. E esse particular do D'Alessandro no Inter, que daqui a pouco ele assume como um cara e ele faz, parece com um motinho, assim como fez com o Tite, né? E tantas outras situações. É um líder tecnicamente, mas ele exagera nesse personalismo. Né? Isso é um fato. Bom, eu espero que o Odair tenha, porque conheço o trabalho, é um amigo pessoal e eu vi o quanto ele se preparou, espero que ele tenha tempo para poder implantar o que ele acredita em termos de proposta de jogo, de mecanismos de defesa, enfim, todo o conhecimento que ele tem. É a única maneira de dar certo. O Nelson vai enlouquecer comigo agora, tá? O Nelson vai enlouquecer comigo agora, talvez grande parte da torcida do Internacional também, mas eu entendo que para que isso aconteça com o Odair, e eu não conheço diretamente o trabalho do Odair Helma,
mas por tudo que nós já vimos e pela graduação dele junto à seleção brasileira, ele estava no grupo, né, da comissão técnica que foi campeã olímpica e tudo mais, as referências do trabalho dele são excelentes. Rogério, ele tem são excelentes. Ele tem, além dele, ele tem o Maurício Dulac do ladinho dele, né, que é simplesmente o analista de desempenho do Tite, que também conheço e sei da capacidade. O Maurício é um cara muito bom. Né? E o Maurício, num determinado momento, estava indo assistir jogo de adversário e tal, e eu acho que ele rende muito mais dentro de campo, né? Na aplicação das metodologias para correção das coisas que não estão dando bem dentro do que é metodologia de trabalho. E há um tempo atrás ele não estava fazendo isso no Inter. Então eu acho que também o Inter acertou em ter colocado ele como auxiliar técnico, porque ele tem muito a contribuir nas correções dentro da metodologia de trabalho. Mas onde é que vem a minha loucura, só para eu terminar o pensamento? Claro, tá? O que eu acho é o seguinte, indo ao encontro do que o Flávio Valente estava dizendo e do que me parece já é, vamos dizer assim, uma convicção de todos, que o D'Alessandro manda no vestiário, que o D'Alessandro manda no grupo de jogadores. É a referência. Então, é o seguinte, para tudo isso, para o Odair conseguir dar certo no Internacional, seria muito interessante, ao meu ver, que o D'Alessandro não ficasse no Internacional. Não ficasse no Internacional, que o Odair pudesse ter, né, o campo dele livre, sem nenhuma outra liderança muito forte, que fosse pender. Não estou dizendo que o D'Alessandro faria isso, de fazer quando se desagradasse, que boicotasse o treinador. Mas pela liderança que ele tem, diante do grupo de jogadores, sem dúvida alguma, a hora que o D'Alessandro quiser alguma coisa, ele vai conseguir. E vai jogar no marketing, que ele faz muito bem o seu marketing pessoal, não é? Vai jogar também com a torcida. Então, eu vejo, posso estar completamente equivocado, sim, mas para que o Odair tivesse absoluta tranquilidade e direção do Internacional, e até porque, Nelson, ok, o D'Alessandro foi a reserva técnica agora na Série B e tal, mas nós vamos chegar num nível de competição na Série A que talvez, eu não sei se o D'Alessandro tem condições já de encarar. Eu concordo contigo. O próprio D'Alessandro, em 2015, não foi bem no Inter, né? Não, o D'Alessandro é o Nenê do Inter, o Nenê do Vasco, ele é o jogador que não consegue... O Internacional foi terceiro colocado na Libertadores. Mas o D'Alessandro não foi mal o D'Alessandro. Não, mas no Brasil... Não, ele individualmente, ele foi mal. Ele foi mal. Se olhares bem no campeonato, eu acho que o time do Inter, face às mudanças que teve, a direção anterior, tá? Com todo respeito a pessoas, certo? Pessoas que a gente convive, acabaram com a Internacional. Colocaram o Internacional na segunda divisão, o Internacional ficou sem dinheiro, o Internacional ficou sem projeto, acabaram inclusive com a maneira do Internacional jogar. É grave isso que eu estou dizendo. Aí o D'Alessandro pulou da barca, foi embora, foi para o River Plate. O que a gente viu no passado? O D'Alessandro voltou, mas esse ano Internacional sem jogar futebol, subiu para a Série A. Imagina se jogasse futebol. Digo mais, Nelson, espera um pouquinho. Digo mais. Parei. Se o D'Alessandro tivesse, o Inter não teria caído. O C é relativo. O C não existe no futebol. O C não existe no futebol. Eu posso dizer, se o Alessandro não tivesse voltado, o Internacional também subiria. Tá? Então tudo isso é relativo. Mas isso é relativo, Nelson. Nós temos que jogar com a realidade. Nós temos que jogar com a realidade. Mas tu está dizendo que tu está concordando que o D'Alessandro tivesse... que eu defendo incondicionalmente o D'Alessandro. Não, e parece que eu acuso incondicionalmente o D'Alessandro. Não, eu estou em cima dos fatos, eu analiso os fatos e eu faço uma projeção dos fatos. Tá? Eu posso até pegar o que aconteceu no passado para ter uma base. Ô João. Fala. É o quarto programa que nós estamos debatendo só o para ver o que é o peso do cara. É a força da liderança dele, sem dúvida. Posso fazer uma abordagem diferente? Eu queria explorar o conhecimento do Maurício, porque eu tenho... Vamos ver se eu consigo, Não, mas não no Internacional ainda. No Internacional. Isso. Não, eu quero abordar... É porque está me parecendo... bom, ficou bem clara a falta de convicção dentro do perfil traçado e nada contra o Odair. Estou falando da diretoria do Inter. Pior que isso, na minha opinião. A gente falou agora há pouco aqui sobre a dificuldade que os times têm de fazer aquela transição, né, segundo o quarto do campo. Volante ruim, ou então volante que não é que seja ruim, mas não tem característica. Não faz aquele passe que quebra a bola não anda com fulano e fulano. Bom, aí o Internacional,
Ainda sem decidir falta quem que era faz um Arthur, né? Isso. Ou até o Michel, que faz muito isso. O Michel, os caras aí, assim, o Internacional, sem saber quem é o seu treinador, traçando um perfil, vai no outro perfil, contrata um jogador que ontem o Lisca, dando entrevista, eu ouvi a entrevista dele, disse, eu não contrataria esse jogador. O Gabriel Dias. Um jogador limitado, um jogador que não tem Paraná, Paraná. Foi Então, jogador dele. Por isso que ele está falando. Foi jogador dele. Então, assim, onde que eu quero chegar? E mais, o Inter contratou o Roger, centroavante. Pô, você não tem... Mas o Roger você disse que era indicação do Abel, que o Abel já eu falei isso, eu deduzi. Mas, não, foi um erro muitos deduziram isso também. Tudo bem. Muitos deduziram. Mas aonde que eu queria chegar, que o Maurício nos ajudasse, se ele concorda comigo nisso aí. Eu acho que isso aí meio que vai atrapalhar, ou pode atrapalhar o trabalho do Odair, na medida em que ele, na minha opinião, não deve ter opinado sobre essas contratações. Não, com certeza teve a opinião dele. Eu vou dizer porque eu conheço bem o trabalho do Dave Bandeira, que é o head scout lá do Internacional, e vai passar sempre pela decisão do modelo de jogo. Sempre vai passar a contratação lá. É o que eu vi do trabalho, tanto do Jorge Macedo, quanto do Dave e da pessoa que está na estrutura. Mas se o treinador não estava definido? Vamos lá. A gente não sabe. A gente não sabe se já não estava tudo acertado. E daqui a pouco os caras pegaram e disseram, não, peraí, depois do jogo a gente anuncia. Vamos jogar no ar. Só vamos anunciar. Vamos jogar no ar, que é um perfil e tal. A gente não sabe. Há quanto tempo que os jogadores do Internacional, esquece o D'Alessandro, mas vamos lembrar o Wendel e outros. E há quantos jogos que eles já vêm dizendo, o Odair conhece, tem sinais do processo que eu não te disse isso por acaso. Não, sabe? Por isso que eu fiz questão de te perguntar, porque eu tinha certeza que talvez tu tivesse... Eu comecei a pescar algumas coisas da maneira, eu digo, tá definido. Para mim, né? Tá antes definido. Mesmo do anúncio. Tá definido. Né? Mas firma a minha convicção, se a direção do Inter tem a convicção no trabalho do Odair e quer que o Odair seja efetivamente o grande comandante dessa transformação do Internacional, eu entendo que essa transformação ela tem que ser profunda. E ela passa realmente por essa análise. Por que o D'Alessandro, nós vimos no carro agora, e o meu sogro Esteban vinha lembrando sobre isso, sobre o que o D'Alessandro tinha dito na entrevista, que não ia ser o dinheiro, que ia fazer a definição dele, não sei o que, tal, né? Algumas coisas já provavelmente já estavam resolvidas. Entre 1 e 10, 7 era a questão da renovação. Algumas coisas já deviam estar resolvidas, talvez a partir do momento em que houve a classificação. Bom, né? E ali deve ter rolado alguma reunião. Né? Mas eu só espero para a recuperação do Internacional e que a gente não tenha no Internacional em 2018 nenhum receio de que o Internacional fique brigando lá embaixo. Né? Não que vá brigar lá pelo título, mas que pelo menos fique entre, como a gente diz assim, na primeira página. Na primeira página. Agora o pessoal mudou, está botando a página. Né? Essa é fantástica. Né? Mas fique entre os 10, pelo menos. Vai dar G9, vai ter G9. Gente, se vocês pensarem, tem que ser muito incompetente, porque o Grêmio jogou, ontem completou 10 partidas com o time reserva. Sendo que das 10 do time reserva, ele jogou umas 7 com o time muito reserva. Sim. Não era nem o reserva imediato. E o Grêmio é o segundo colocado ainda. Tem que ser muito incompetente. Eu estou falando isso não para o Inter. Estou falando até quando o Grêmio foi mal, para tu conseguir mal. Tem uma coisa que a gente que reforça o que eu falei anteriormente, né? O processo de continuidade que está acontecendo no Grêmio. Sim. E que a gente, quando eu estive lá no Coritiba, a gente não conseguiu implementar. A maioria faz uma diferença. O Corinthians faz também isso. Sabe por quê? Porque a pressão que sofre o dirigente estatutário, né, ela é tão grande hoje através disso aqui. Né, a galera descobre o telefone do presidente e é para o presidente que chega um WhatsApp, não é para mim que sou o executivo trabalhando. Claro. Até vem uma outra bobagem, mas no telefone do presidente são milhares de bobagens. Né? Então, em algumas situações onde o pessoal não tem ainda uma experiência, acha que a troca de treinador sempre deu certo no Brasil, vai continuar dando, né? Então isso atrapalha qualquer procedimento de médio prazo que tu queiras implementar. E lá no Coritiba isso aconteceu em 2015, 2016 e está se repetindo agora. Eu vi. Né? Na última rodada que precisa ganhar para não cair.
Já é o terceiro ano consecutivo. É o terceiro ano consecutivo que o campeonato do Curitiba... Terceiro não, é o quarto. 2014 também. Para não cair. Para não cair. Ontem o Curitiba deixou virar o jogo. Deixou virar o jogo. 1-0 e virou para 2-0. E ganhou um pênalti de presente. Ganhou. Nós vamos continuar falando sobre o Internacional, já vamos projetar o Grêmio. E também atender os nossos telespectadores que estão mandando as mensagens aqui pelo nosso WhatsApp e também pelo Facebook. O SESC tem mais de 40 academias com valor acessível para você ter aí a oportunidade da sua academia de ginástica, musculação, para você encontrar tudo que precisa para ter uma vida mais dinâmica e mais saudável. São mais de 40 academias à sua disposição em todo o estado. Confira no site do SESC, sesc-rs.com.br, onde elas estão localizadas e todas as informações para que você possa ter aí uma vida dinâmica e mais saudável. Mensagem do Banrisul, já voltamos. Chegou o Banri Compras Vero Pay. Agora, você faz compras nas máquinas Banrisul Vero sem precisar apresentar o cartão Banri Compras. Você autoriza no celular, recebe um código e faz suas compras sem juros e sem tarifas. E ainda dá para enviar para terceiros. Baixe o aplicativo Banrisul Digital e comece a usar. Banri Compras Vero Pay. Compras na mão sem cartão. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Por que clique e simplifique? Porque Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Por isso, clique e simplifique. Bom, vamos continuar aqui antes de abordar o Grêmio. O Robson Dias diz pelo Facebook: gostaria que vocês comentassem a falta de convicção da direção do Internacional. Foi o que fizemos justamente, não é? Previmos o recado, né, Rogério? Exatamente. O meu barbeiro, o Jardel, né, o qual dou um grande abraço. Né? O Jardel, goleador, mas ele é colorado e está muito contente com a volta à Série A, né? Então, um grande abraço ao Jardel ali na João Moura, com a Pereira Neto. Pô, já veio e fez um toco aqui, né? Não, o toco tranquilo. Ele corta sempre, corta bem e eu pago sempre, viu? Grande abraço pro Jardel aí. E, aliás, é difícil acertar aquele cabelo aí, o que tu acha? Bota uma máquina doida. Jardel, tu é um monstro, Jardel. Tu é um monstro, Jardel. O cara é bom, né? Ficou bem. Rogério Bancada, se a diretoria do Inter ficou com o treinador interino por falta de opção de mercado e com a volta do que já não deram certo, estamos mal. O Inter não vai chegar a lugar nenhum em 2018, diz o Vanderlei de Cachoeirinha. É uma situação que não é... Mas o Inter melhorou nesses dois jogos, nesses três. O empate aquele foi terrível, porque a pressão era muita. Mas essas duas últimas vitórias já não houve uma melhora em termos táticos, de rendimento do Inter com o novo treinador? Talvez nesse último jogo... Treinador. Talvez nesse último jogo, né? Contra os reservas do Guarani. Os reservas do Guarani. Tá bom, mas eu não digo vai ter que mostrar mais, né? Não, concordo. Mas eu digo assim, mudou uma variação tática, pelo menos. Não, tudo bem, jogou de uma forma diferente. Uma forma diferente. E contra o Oeste lá, foi uma retranca para se classificar. Sim. Aquele foi horrível. O Roberto de Alvorada faz a brincadeira aqui, que agora está em todo lugar, com o sobrenome do Odair, né? Espera que não desande a maionese e tal, aquela história toda. Que já está nas redes aí há mais tempo. Tudo vira nele. Não vire outro tipo de maionese. O Rodrigo da Vila Nova. Pessoal, boa tarde. Acho que de todos os grandes, temos que admitir que o único que fez valer essa grandeza na B foi o Corinthians. Assumiu a queda e soube aproveitar a situação junto ao torcedor. Campanha impecável e se fortaleceu. Vamos combinar que, devido à nossa rivalidade, o Inter deixou de fazer o mesmo. Abraço. Mas não está muito errado. Eu acho que o Inter podia ter feito mais. Ele tem uma abordagem interessante. Porque Rodrigo eu tenho a impressão que essa questão da rivalidade, não quer ser campeão, muitas vezes eu ouvi com colegas nossos que trabalham aqui na emissora falarem isso. Eu não quero ser campeão da B e tal. O Corinthians, ele pegou isso aí assumiu, foi e ele foi, não é à toa, que ele foi o recordista e dificilmente vai ser batido em número de pontos na Série B. E o bacana do Corinthians é que ele fez um projeto. Aí que está o projeto estruturado. Ele colocou o Mano, né?
E o Mano fez o trabalho na Série B e continuou e fez um bom trabalho no Corinthians depois. A mérito, o Grêmio também fez isso. O Grêmio também fez isso. O regulamento era diferente. Naquela época, o Mano ainda era uma aposta, né? Não, mas mais arriscado ainda. Mas o Grêmio manteve ele para 2006, foi terceiro colocado no brasileiro, momentos, ficou em 2007 e foi finalista. Foi finalista da América. É que o Mano deu muito certo, né? Boa tarde, Rogério. Qual o horário que o Grêmio embarca hoje? O Marcelo Caju pergunta, e vamos acabar com o planeta. 10 horas da noite é o horário de embarque do Grêmio para Buenos Aires. O Francisco Juba diz aqui, pelo Facebook, inadmissível um clube como o Inter colocar a pressão para o Odair. Ele perdendo umas 3 partidas no gauchão, cai ligeirinho. Aí é que vem a história da direção. A força, quem é que vai ter força na direção do Internacional para bancar o Odair perante a torcida e perante o elenco de jogadores? Quem é que vai respaldar? Porque a minha preocupação maior é essa aí, ô Maurício. A questão é com os atletas. É quando o grupo fecha e não querer mais. Esse é o problema. Porque quando o grupo fecha e não querer mais... Eu não consigo enxergar essa relação de se virar contra o Odair dos atletas. É de muito tempo. Eu não consigo. Por que o Roger caiu do Grêmio? Cara, acontece, mas puxa vida, vai depender muito do posicionamento do Odair. Por exemplo, se ele vai a público e diz que ele não toma gol, por exemplo, há pouco tempo com o Fernando. Mas nós sabemos que o Odair não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Ele vai fazer, mas daqui a pouco se tira um jogador e põe outro, daqui a pouco começa a gerar essa declaração que o Maurício lembra, que foi a do Guto Ferreira, ela foi causa ou ela foi efeito? A gente não sabe como é que estava lá dentro, né? Mas a partir daquele momento tem um rompimento total. Exatamente, porque me parece que aquela declaração foi muito mais o efeito do que já vinha. Já estava com causa dentro. Também vivi com o Marquinhos Santos, treinador que tá lá no Paysandu agora, estava no Fortaleza. Nós também perdemos um jogo, acho que foi para o Inter aqui, e ele deu uma entrevista lá dizendo a mesma coisa, que ele dava o máximo dele, mas ele não entrava em campo e as falhas individuais... E como é que estava o vestiário naquele momento? Ele foi demitido no outro dia, porque mas acabou. Como é que estava o vestiário antes? Era um ambiente onde ele não tinha se manifestado desse jeito em situação nenhuma. E estava todo mundo correndo junto e abraçado na mesma causa. Todo mundo correndo por ele. Por ele. A partir daquele momento ali, né, é questão de, cara, o WhatsApp é instantâneo. Aí acaba. Alguns atletas já viraram a cara, já outros saíram para outro lado e acabou. Nesse caso aí, do Marquinhos, ele foi causa. Sim. Ele foi causa. Sim. Por inexperiência. Por inexperiência. Sim. O Marquinhos ainda é um treinador relativamente novo. Né? Não tinha rodado pela quantidade de clubes que hoje já tem. Bom treinador. Mas por inexperiência. E lembro depois de conviver com ele era morador lá da cidade de Curitiba, e ele veio várias vezes no clube fazer acerto, e eu acabei ficando responsável por essa parte lá também durante um bom tempo. E eu comentei com ele, Marquinhos, cara, aquela tua, ele disse, nunca mais vou fazer isso. Porque, sabe, eu estava tão pressionado que eu não segurei aonde e eu espirrei pro lado dos caras e acabou. O que acontece, que é mais comum acontecer, isso aí é uma coisa muito comum de acontecer, é humano. Às vezes tu diz pro cara, olha, tu tem que agir de tal forma, e o cara faz diferente, enfim, tem que fazer a cobertura assim, o cara faz essa. Sim. Mas o que eu vejo assim, que começa aquela corneta interna, isso aí em qualquer grupo, eu já fui líder de grupo, já fui chefe, então eu sei como é que é. Às vezes tu não ouve, mas tu pega aquela de orelhada, e o que acontece, o que pode acontecer com o Odair, que não está livre, quando é um treinador que não tem um nome muito forte, é que o grupo começa, o cara chega e, entendeu? Não na frente dele, mas... O meu receio é justamente esse, que como o grupo colocou o Odair lá, e isso foi dito pela direção, o grupo queira mandar. Isso. Tá? O grupo queira mandar. Não que ele não tenha competência, eu acho que ele tem. O Felipe de Porto Alegre diz aqui, a melhor saída para a situação do D'Alessandro seria colocá-lo como diretor. Ele ficaria em condição de igualdade com os demais dirigentes. E a diretoria não se queimaria com o grupo, torcedores e conselheiros. Vocês não observaram que tem surgido um movimento de ex-atletas querendo direcionar a continuidade de suas carreiras dentro da diretoria executiva de clubes? Nós temos 2 casos bem... O Edu Gaspar e o Alessandro, no Corinthians. Os 2 que eu lembro. Tem outros, né? O Tinga
O Tinga. Mas o Edu está na seleção agora. Eu sei. Nolci, aqui o Nolci mandou Dizem que é o melhor do mensagem. falar, O que vem estragando o Inter não é o D'Alessandro, embora concorde que o ciclo dele está no fim. O problema do Inter é uma visão de futebol ultrapassada e dependência de gurus da diretoria. E o mais grave, uma política danosa ao clube, com muito ódio de parte a parte, e agora, para complementar o desastre, a aproximação de partidos políticos que têm fortes ligações com o novo movimento do Inter. É o que está na gestão atual. Eu ouvi atual. falar muito nisso aí de partido político, mas não tem conhecimento. Mas já teve. Agora são outros partidos políticos, mas antes também tinha, talvez não com tanta força. Eu sabia. Eu só peço para o pessoal que manda aqui as mensagens, que mandem os seus nomes, se identifiquem, digam quem são, até para a gente falar, porque daqui a pouco está o vizinho, um amigo, um parente assistindo aí e sabe que você participou também do programa, não é? Não está vindo aqui 2 mensagens. Não esqueça os gremistas que o planeta também pode acabar com vocês, diz o Lucas. Recado para vocês. O Lucas está mandando aí. Como é que acaba o planeta na quarta-feira? Espero que acabe com o Tri, né? Espero que acabe com o Tri. Agora que vai ser, eu acho que vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo complicado. Sim, porque é uma final de Libertadores fácil, não conheço. Teve pouquíssimas na história, o São Paulo ganhou uma bem fácil. E eu acho que a receita é que o Grêmio queira jogar futebol, não pense no empate e queira jogar futebol com determinação, vontade, que aí é possível. E que se resolvam as coisas dentro do campo e com honestidade de arbitragem, é isso que eu espero. Eu acho que o Grêmio tem que se adaptar ao ambiente. Se o ambiente for para jogar futebol, ele tem que jogar futebol. Até escrevi isso no Twitter. Se for para guerra, tem que lutar guerra. Agora eu quero lembrar uma coisa muito interessante e tem a ver com o regulamento, que é muito diferente. Vocês vão perceber, essa é a minha leitura, eu considero o Lanús um clube, um excelente time e uns caras inteligentes que estão lá no comando, tá? Tanto fora quanto dentro de campo, treinador, o Almeron, né? O Lanús, ele vai se comportar diferente do que ele se comportou em relação aos outros 2 jogos, por uma razão muito simples. Quando estava 2-0 pro River, e depois ele fez 2-2, ele só tinha uma chance de ir adiante, era fazer a diferença, porque não tinha mais, o saldo era contra ele. Contra o Grêmio, se ele fizer 1-0, ele vai pensar várias vezes se ele tenta fazer o segundo, porque o 1-0 ainda deixa ele vivo para a prorrogação. Por isso que eu disse aqui. Tu tens razão. O Grêmio tem que aproveitar essa primeira fase, esse primeiro momento. Essa coisa assim, vou ou não vou? Porque o regulamento é diferente. Não é aquela loucura, vou para tudo ou nada. Não, eu acho que o Grêmio tem que aproveitar o primeiro momento. Sim, o 0-0. É o do vô do Lanús. O Lanús tem que ir. Como foi com o Atlético Mineiro, né? O gol do Pedro Rocha. Né? Isso. O Atlético veio fazer, acabou a brincadeira. Então eu acho assim. E o que demonstrou aqui o Lanús, que embora toque a bola, né, tem um padrão de jogo, mas é impressionante a questão do sistema defensivo, né? Vaza, né? E agora, chegando mais na frente, o Lanús vai ter que chegar mais na frente, os espaços, acredito eu, vão se abrir mais. E aí, quem sabe... O Luan jogando mais do que jogou aqui. Né, deve ser um jogo mais espaçado do que foi. Eu também. Sempre o segundo jogo mais espaçado do que foi. Aquelas linhazinhas compactas dos dois lados. Agora assim. eu digo o seguinte: se o Grêmio abrir a vantagem de 1-0 que seja, não precisa nem ser os 2-0 do River. Se o Grêmio abrir essa vantagem de 1-0, o Lanús não inverte isso. Eu também acho. Eu tenho convicção de que não inverte. Eu acho que não inverte. Eu acho. Olha aqui, o João Luiz de Montenegro, dá um calmante pro Rogério para ver se esquece do D'Alessandro. Quem mandou aqui, grande programa, sempre na TV. O Abel também não me servia. Eu acho que é o Roger. Ok, acredito que teremos que lutar para não cair nessa. O Odair serve, porque a boleirada está fechada com ele. A boleirada está fechada com ele, interino. Efetivo é outra história, vamos ver. Maurício Andrade, obrigado pela presença mais uma vez aqui no programa. Disposição. Maravilha. Flávio Valente, abração, obrigado. Nós estaremos de volta aqui amanhã, 13h, ao vivo pela TVU, com o Virando o Jogo. Muito obrigado. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, Banrisul Digital. Clique e simplifique. Baixe o aplicativo hoje mesmo.
No Controle é o primeiro talk show do Rio Grande do Sul. O jornalista Ico Thomas coloca toda a sua desenvoltura, bom humor e experiência nas mais diversas entrevistas que acontecem aos sábados nos estúdios da TVU. Convidados irreverentes, descolados e com muita história boa para contar fazem parte desse programa que tem personalidade própria. Revelações e novidades, bom humor e muita informação é o que você encontra no programa No Controle. Atenção você que mora em condomínio. A Zap Protege está com uma excelente promoção para acabar com os insetos na sua residência. Contratando uma desinsetização, ganhe uma aplicação grátis no período de 12 meses. 2 aplicações pelo preço de uma. Zap